missão do Trust Fund já foi cumprida. E nós temos que dar, como é óbvio, o destino aos recursos. E isto requer uma solução nova. A proposta de extinção, que está aqui para ser aprovada, respeita o espírito da lei. Essa lei que o senhor traz aqui para extinguir o Trust Fund e permitir a troca do BCV é duplamente ilegal. Esta é uma prática que já não faz escola em nenhuma parte no mundo. Nenhum banco central financia o governo. E o que vocês estão a propor-nos aqui hoje é retrocedermos à década de 90 para o BCV voltar a financiar o Estado, porque essa troca, se for feita, configura um financiamento do BCV ao Estado. Meus senhores, é isso que nós queremos para um Cabo Verde em pleno século XXI? Parece-me que não. E nós, o Parlamento, estamos no topo da hierarquia. Portanto, nós podemos autorizar essa troca. Portanto, o Estado está a obrigar o Banco de Cabo Verde a financiar o Estado, uma coisa que é ilegal nos termos da orgânica. Portanto, uma conquista do passado que já tinha, portanto, que nós já nos tinha livrado. Portanto, com a aprovação dessa lei, o Governo vai ficar livre para, nos orçamentos do Estado, obrigar o Banco, portanto, a financiar o Estado. Portanto, isso é muito grave, aquilo que se está a fazer. É um precedente extremamente grave e eu acho que ainda está a tempo de arrepiar caminho. Nós não podemos ficar na economia 1.0, porque a lei que foi aprovada há 20 anos atrás e temos que conformar o futuro com uma lei que foi aprovada há 20 anos atrás. Isso é ridículo. Isso é, senhor deputado, no mínimo, ridículo. Ridículo. Que a única vez que Cabo Verde financiou o déficit orçamental através do BCV foi no último ano de mandato do governo do MPD, em 2000. E sabe quem era o governador do Banco Central? Pura e simplesmente o Dr. Olavo Correia, atual Ministro das Finanças. Eventuais erros cometem-se. Não são erros do PAICV, nem erros do MPD, nem erros do CID. Comumente podem ser cometidos erros. E nós gostaríamos de saber se não seria mais fácil e de uma forma mais inteligente trazer a esta Casa Parlamentar a orgânica do Banco de Cabo Verde, fazer a alteração competente desta lei para só depois andarmos por este caminho. Para não banalizarmos a lei deste país e termos as instituições cientes das suas autonomias e não estando com o credo na boca para que a qualquer momento o Parlamento decida, na contra-lei, aprovar uma lei na medida em que o Parlamento tem esta prerrogativa. O Parlamento e o Governo não são entidades sob a regulação do Banco Central e o Governo e o Parlamento não são obrigados a seguir as portarias ou as ordens do Banco Central. Será que o Banco Central insiste numa perspectiva imposta por quadros que simpatizam com a perspectiva do PICV? Ou será que o Banco Central realmente tem posicionamentos neutros e independentes? Muito obrigado. O que está em causa não é se nós estamos a violar a lei ou não. Os senhores têm de dizer se são contra o fundo de emergência ou não, e se são contra a criação do fundo para promover os eventos do setor privado ou não. O resto são questões jurídicas que depois os juristas encontrarão as soluções e nós contratamos os juristas para montar a melhor solução jurídica, que é aquela que estamos aqui a apresentar. Portanto, a questão que se coloca aqui, Sr. Deputado, não é se há violação da lei ou não, porque nós podemos mudar a lei. A questão que se coloca é se somos a favor ou contra os instrumentos que estão aqui propostos. O governo age em causa própria, enquanto árbitro e enquanto jogador. Deve ao BCA e a outros credores. Não paga e utiliza o seu poder de legislador para criar condições menos favoráveis ao BCA. E o BCA, tanto quanto se sabe, não se mostrou interessado nesta solução. E nem o Governo também devia estar interessado, porque o Governo sabe a importância e o peso que o BCA tem na economia cabo-verdiana. É verdade que o Governo vai assumir o fundo de pensão do Banco Comercial do Atlântico? Nós queremos saber quais seriam as implicações se o Estado assumir. Porque há informações de que o Governo, portanto, quer impor também o NPS nessa cilada. Por isso é que estamos mal classificados no ambiente de negócio.
E este governo, com estas medidas, não está a contribuir para a melhoria do doing business, mas muito pelo contrário, para nos retroceder. Não mexamos com a marca Cabo Verde, porque é o maior ativo que este povo tem, é o maior ativo que construímos nos últimos anos. E a marca Cabo Verde, no combate à corrupção, este governo está a dar exemplos. Cabo Verde é um país previsível, Cabo Verde é um país com democracia, Cabo Verde quer atingir e quer conseguir ser uma das melhores democracias do mundo e vai lá chegar se todas as partes envolvidas, a oposição, o governo, o Parlamento, a Presidência da República, os tribunais cumprirem a sua parte, seguramente seremos uma grande democracia no futuro. Isto pode vir a custar uma pipa de massas aos cabo-verdianos. Nós temos um capital de 100 milhões, 110 milhões, que pode fazer face a essa responsabilidade. Estamos a fechar o processo negocial, como nós tínhamos dito. Nós temos o capital disponível, portanto, em última instância, nós pagaremos o valor vencido, mas estamos em vias de fechar o acordo e no quadro do Orçamento do Estado para 2019 ficará tudo acordado com todos os parceiros e com todos os detentores dos TCMFs hoje. Constata-se uma grande falha do governo, que é o não ter programado o cumprimento tempestivo de compromissos decorrentes da lei pôs em causa a credibilidade do soberano. A falha vem desde o governo em que Ulisses Correia e Silva era ministro das Finanças, pois a lei do Trust Fund não chegou a ser completada com a regulamentação sobre a aquisição dos títulos consolidados de mobilização financeira. O atual governo prevaricou e claudicou, pois a questão devia ter sido obrigatoriamente tratada no orçamento de 2018, já que os títulos venciam no decurso desse ano. Ao contrário, vem-se assistindo a uma lamentável manifestação de irresponsabilidade e incompetência no tratamento do assunto pelo atual governo, que começou por ligar a resolução do problema à constituição de um fundo soberano de garantia. Ora, por esta via, a solução parece inviável. Não tendo o Estado resgatado os títulos, como estipulavam as leis 69 e 70, 5º Romano 98, que criam o Trust Fund, cuja data de vencimento ocorreu a 18 de agosto de 2018, esses recursos não pertencem ao soberano, diga-se ao Estado. Pertencem aos seus donos, que são o BCV, o BCA e outras instituições. Estamos diante de um soberano que não tem fundos próprios e que quer utilizar recursos alheios para ter um fundo com o mero intuito de cumprir uma promessa eleitoral recorrendo ao endividamento do país. Nem o BCV, por razões legais, nem o BCA, por limitações na assunção do risco, poderiam satisfazer as pretensões do governo. Tanto assim é que o governo acaba de anunciar a compra da parte referente ao BCA, não se sabe se por pressão do dono do dinheiro ou para salvar a face em relação ao acordo de cooperação cambial com Portugal. Mas o desnorte do governo não vem de agora. Quem não se lembra de um ministro das Finanças ter se deslocado a Portugal para solicitar ao ministro das Finanças daquele país a participar, através da Caixa Geral de Depósitos, no Fundo Soberano de Cabo Verde? Pasme-se. Muita ingenuidade. Até porque a Caixa Geral de Depósitos, como se sabe, está em processo de redução da sua exposição a Cabo Verde, tendo já anunciado a venda da sua participação no maior banco do país, o BCA. Nessa mesma ocasião, o Sr. Ministro das Finanças disse ao país que estava a trabalhar com parceiros internacionais e que teria uma solução antes da maturidade dos títulos, ou seja, antes de agosto de 2018. Nada disso aconteceu. De omissão em omissão, o governo voltou a não tratar a questão em sede do Orçamento do Estado para 2019, como seria correto e era obrigatório nos termos da Lei do Enquadramento Orçamental no seu artigo 12º, despesas obrigatórias. Contra todas as expectativas, vem o governo, através de um diploma regulamentar de forma trabalhada e incoerente, anunciar a aquisição dos TCMFs financiada com recurso à emissão da dívida pública. Para onde quer este governo levar o país em termos de endividamento, que em 3 anos aumentou de 200 para 247 mil bilhões de contos e que já mereceu um veemente reparo do Grupo de Apoio Orçamental? O governo, em causa própria, enquanto devedor, serve-se das suas prerrogativas, enquanto legislador, para pôr em causa os interesses dos seus credores. Refira-se neste quadro que a proteção dos direitos dos credores
é uma das áreas mais deficitárias do ambiente de negócios, condicionando negativamente o desenvolvimento do sistema financeiro. Note-se que nem mesmo as empresas, que são as principais beneficiárias dos fundos, acreditam nos objetivos desta proposta do Governo. Consideram que não terá grande impacto junto do tecido empresarial cabo-verdiano, uma vez que este tecido é composto em cerca de 95% por micro e pequenas empresas que não precisam de recursos de um fundo soberano para as suas atividades. E a questão que fica é sabermos, então, quem serão os destinatários deste fundo soberano. Como todos sabem, em 98, nós criamos o Trust Fund. E o Trust Fund estavam consignados à remuneração dos TCMFs, o chamado Offshore Trust Fund. E nós tínhamos um prazo de 20 anos para resgatar os TCMFs. A ideia sempre que estava subjacente era o Estado ia resgatando os TCMFs ao longo dos 20 anos. No final dos 20 anos, o Estado detinha quer o capital como próprios TCMFs. Nessa circunstância, o Estado era proprietário de tudo e o Estado podia dispor desse valor como bem entendesse. E a lei dispõe como é que o Estado devia comportar-se. Mas neste caso, não. A solução que estamos a adotar é uma solução diferente, Sr. Deputado, precisamente porque não foi resgatado os TCMFs ao longo dos últimos 20 anos. Os títulos deviam ser resgatados num prazo de 20 anos. Não está aí a dizer anualmente. Isto é uma falácia. Eu já tive a oportunidade de dizer isso ao Sr. Ministro das Finanças. É uma falácia que se inventou, enfim, para se justificar a não inscrição orçamental para a recompra dos títulos. Há aqui dois registros que devem ficar absolutamente claros. O primeiro é a de que o Trust Fund devia ser resgatado até 17 de agosto. E o orçamento devia acolher este valor. Porque a lei orçamental é clara e diz as despesas resultantes de compromissos assumidos pelo Estado têm primazia de inscrição orçamental. E não se fez assim. Não se fez assim. E como não se fez assim, está-se agora a tentar uma coisa que é absurdamente indesejável, que é transformar os títulos, contrariando os pilares da independência dos bancos, em fundo soberano. Aí é que nós não podemos estar de acordo. Não se pode ignorar a natureza das instituições que detêm a totalidade dos títulos, que é o BCV e o Banco e o BCA. E o BCA, tanto quanto se sabe, não se mostrou interessado nesta solução. E nem o Governo também devia estar interessado, porque o Governo sabe a importância e o peso que o BCA tem na economia cabo-verdiana e os constrangimentos que podiam advir disso. É só isso. Não vale a pena andarmos aqui com chavões e falácias. Esclareçam isso, por favor. Como o fundo não foi resgatado, nós negociamos com os credores o novo prazo de pagamento, que consta da lei que o Governo fez publicar. E vamos pagar ao longo dos próximos 20 anos. E com juros. Esses juros têm que ser pagos. Tem que haver recursos para fazer face aos juros. E, portanto, a solução que estamos aqui a adotar de capitalizar 90 milhões para o Fundo Soberano para apoiar o investimento privado, mais 10 milhões de euros para o Fundo de Garantia, Fundo de Emergência. Os restantes temos que pagar os pequenos detentores dos TCMFs, mais as responsabilidades futuras que vão emergir da remuneração, da responsabilidade que estamos a renegociar para os próximos 20 anos, porque o Estado, e temos que ser claros, não tem condições para resgatar num único ano 100 milhões de euros. Aqui a lógica é que se isso não fosse feito ao longo dos últimos 20 anos, é impossível num único ano o Estado resgatar 100 milhões de euros. É impossível. Não há espaço no orçamento. Não há espaço no orçamento para resgate. Portanto, a solução que estamos a adotar, senhores deputados, é melhor, é transparente, é segura. Temos o acordo de todos os credores, todos temos o acordo negociado. Por isso é que demorou mais tempo do que tínhamos previsto, porque era preciso negociar um acordo para podermos fazer as leis
ao Governo e ao Parlamento, estamos em condições de fechar uma operação com vantagem para todos. A proposta reúne todas as condições e respeita a lei e está no espírito daquilo que foi, digamos, a decisão do Governo e do Parlamento em 98, que criou o fundo, o Trust Fund, e que hoje nós temos que liquidar. Primeiro, há uma tentativa propositada de confundir os cabo-verdianos e os deputados, de que o Trust Fund é a mesma coisa do que TCMF. Não é verdade, Sr. Ministro. O senhor disse de que o Governo tinha um prazo de 20 anos para resgatar o Trust Fund. Não é verdade. O Trust Fund foi criado pela Lei 69/5 Romano de 98, que o senhor Vice-Primeiro-Ministro gaba-se de ter participado, e no seu artigo 21 diz que é criado por tempo indeterminado. Logo, não tem prazo para a sua extinção. Isto é o primeiro facto que gostaríamos de acentuar. O segundo é que os TCMF foi criado pela Lei 70/5 de 98, de 24 de agosto, e o artigo 19 diz que o Estado tem um prazo de 20 anos para resgatar esses títulos. Duas coisas diferentes. O fundo, criado por prazo indeterminado, os títulos consolidados de mobilidade financeira, criado por uma outra lei, por um prazo de 20 anos. O senhor pode resgatar os títulos e o fundo continuar a funcionar na mesma. Essa é a primeira questão que se deve colocar. E digo-lhe mais. A proposta que Vossa Excelência traz aqui é uma proposta que contraria todos os dispositivos legais criados em 98. A Lei número 69, a Lei número 70 e a Lei número 71. Porquê? Porque para se extinguir, e há um capítulo da lei que prevê a possibilidade de extinção do Trust Fund, que é o artigo 22, número 2, e diz o seguinte: na hipótese, veja, se entender por bem extinguir o fundo, na hipótese de extinção do Cabo Verde Trust Fund, o seu ativo líquido sobrante, após pagamento de todos os encargos, despesas e responsabilidades que sejam da conta do fundo, será exclusivamente atribuído ao Fundo Especial de Estabilização e Desenvolvimento, criado pela Lei número 71. O senhor está aqui a propor extinção do fundo e atribuição do ativo líquido sobrante para outros fundos e não para o FED. Este é o primeiro erro que Vossa Excelência comete e o seu governo comete, que é cair na ilegalidade, não respeitar a lei que vocês mesmos criaram em 98. E mais, os títulos consolidados de mobilização financeira são títulos de crédito que dão direitos a rendimentos aos seus portadores e foram criados para resgatar os títulos da dívida pública interna na altura que já galgavam valores fora do quadro legal e comprometia o país em termos da sua respeitabilidade e reputação. E agora, nesta mesma lei que o senhor Ministro está a trazer-nos aqui, sem cumprir a lei que tinham criado, o senhor está a tentar driblar mais uma ilegalidade, que é ferir de mácula a lei orgânica do BCV, quando propõe troca de TCMFs por títulos da dívida pública de renda perpétua. O Estatuto e a lei orgânica do BCV proíbe esta entidade de supervisão bancária de financiar o governo. Entenda-se adquirir títulos da dívida pública como financiar a atividade do governo. E o senhor sabe, porque o parecer do BCV é claro nesta matéria, de que este dispositivo desta lei
é contrária à lei orgânica, o senhor vem aqui. O senhor que foi governador do Banco Central e que tanto defendia a questão da entidade de supervisão acima de todas as suspeições, e o senhor vem ingerir na matéria da supervisão, ferindo-lhe de morte a sua autoridade, quando o senhor, através de uma lei, tenta alterar a lei orgânica do BCV, permitindo-lhe que ele financia o Estado. O senhor tinha outros caminhos e nós vamos discutir aqui esses outros caminhos, mas essa lei que o senhor traz aqui para extinguir o Trust Fund e permitir a troca do BCV é duplamente ilegal. Viola a lei de 98, a lei 69, a lei 70 e a lei 71 e viola também a lei orgânica do BCV. É só para lhe perguntar, relativamente às duas leis, se uma lei posterior tem disposição diferente da anterior, se isto é violação da lei. Isto não é violação da lei. Isto é alteração da lei, do meu ponto de vista, mas como o senhor é especialista na matéria, há de me dizer melhor. Existe uma hierarquia de direitos e nós, o Parlamento, estamos no topo da hierarquia. Portanto, nós podemos autorizar essa troca. E o deputado leu o relatório, porque eu lhe dei o relatório para ler. Portanto, está aqui a fingir que não leu. Não há nenhuma ilegalidade. Se o Parlamento aprovar, estamos a elaborar by the book. Muito obrigado, Sr. Presidente. Lá porque este arranjo transformar a ilegalidade numa legalidade, não quer dizer de que no plano ético e moral o governo não está a pecar. O governo está a pecar porque o governo está a driblar a lei através de uma outra lei. Mas, veja, o que é que nós queremos? Nós queremos que o BCV financie o Estado ou não? Não, não queremos. Então por que é que vocês vêm forçar uma lei para autorizar o BCV a financiar o governo? E veja, para terminar, Sr. Luís Carlos, o senhor, por favor, lê o ponto número 17. Considerando o enquadramento jurídico existente. Eu tenho que considerar aquilo que existe. O que não existe, para mim, não serve. Considerando o enquadramento existente, ou seja, a proibição expressa da lei orgânica do BCV, aprovada pela Lei 10/6 Romano de 2002, de 15 de junho, o financiamento do Estado pelo BCV, a troca de TCMF por títulos do Tesouro, da forma proposta, se nos pareceu contrária à lei orgânica. Mais nada digo a respeito. Efetivamente, Sr. Deputado Nunes Silva, o ponto 17, o senhor tem razão. Só que, mais uma vez, o senhor não lê tudo. Porque o ponto 24 diz, e passo a citar, efetivamente, se o mesmo órgão de soberania, a Assembleia Nacional, que aprovou a lei orgânica do BCV, aprovar a lei que prevê a transferência dos recursos da Cabo Verde Trust Fund e a substituição dos TCMFs detidos pelo BCV por títulos de tesouro, não teríamos uma ilegalidade formal. Ainda que se... Portanto, aqui diz tudo. Não há nenhuma ilegalidade. Portanto, Sr. Deputado... Senhor Deputado. Eu li o ponto número 17 completo. O Sr. Luís Carlos leu o ponto 24 à sua moda. Chegou na parte onde dizia, por títulos de tesouro, não teríamos uma ilegalidade formal e parou. Eu vou continuar, vou lhe ajudar. BCV diz, não teríamos uma ilegalidade formal, ainda que se subverta a intenção inicial de todo o mecanismo subjacente à criação da Cabo Verde Trust Fund e dos TCMF, bem assim a proibição do financiamento do BCV ao Estado. Ele está a reconhecer aqui de que, ainda que vocês possam fazer esta manobra, que ela não deve ser feita. Por quê? Porque esta é uma prática que já não faz cola em nenhuma parte no mundo. Nenhum banco central financia o governo. E o que vocês estão a propor-nos aqui hoje é retrocedermos à década de 90
para o BCV voltar a financiar o Estado, porque essa troca, se for feita, configura um financiamento do BCV ao Estado. Meus senhores, é isso que nós queremos para um Cabo Verde em pleno século XXI? Parece-me que não. Esta lei poderia ser bem intencionada se limitasse, portanto, ao primeiro ponto, ao primeiro objetivo, que era a extinção do Trust Fund. Extinguir o Trust Fund e entregar, portanto, os recursos aos seus donos. Agora, o segundo objetivo está a obrigar o Banco de Cabo Verde a cometer uma ilegalidade. Portanto, nós não podemos, a Assembleia pode, soberanamente, alterar a lei orgânica do Banco de Cabo Verde. Pode. Mas não pode legislar, portanto, contra a lei orgânica. Portanto, esta lei é uma lei contra a lei orgânica. Nós não podemos fazer isso. Portanto, o Estado está a obrigar o Banco de Cabo Verde a financiar o Estado, uma coisa que é ilegal nos termos da orgânica. Portanto, uma conquista do passado que já tinha, portanto, que nós já nos tinha livrado. Portanto, com a aprovação dessa lei, o governo vai ficar livre para, nos orçamentos do Estado, obrigar o banco, portanto, a financiar o Estado. Portanto, isso é muito grave, aquilo que se está a fazer. É um precedente extremamente grave e eu acho que ainda está a tempo de arrepiar caminho. Muito obrigado. Há 20 anos atrás, a lei que nós tínhamos aprovado, 20 anos depois, não podemos estar a elaborar o mesmo quadro. O mundo mudou, a economia mudou e nós somos obrigados a um processo de adaptação com o mundo e com o próprio país. Nós não podemos ficar na economia 1.0, porque a lei que foi aprovada há 20 anos atrás e temos que conformar o futuro com uma lei que foi aprovada há 20 anos atrás. Isso é ridículo. Isso é, senhor deputado, no mínimo, ridículo. Ridículo. As intervenções dos deputados não são ridículas. As intervenções poderão ter posicionamentos diferentes. E nós temos posicionamento diferente em relação a essa matéria. Isso não nos torna nem mais, nem menos, mas também muito menos ridículo. E aí acho que o senhor vice-primeiro-ministro excedeu. E o senhor vice-primeiro-ministro disse mais uma coisa, que 20 anos depois a lei tem que ser mudada, mas a lei fixa a baliza como é que o fundo deve ser extinto. Nós não estamos a cumprir a lei. E agora o senhor vice-primeiro-ministro vem dizer que não devemos cumprir porque a lei já tem 20 anos. Não, cumpramos a lei. Ou então mudemos a lei e depois agimos em consequência. Mas não, o que estamos a fazer é violar intencional e deliberadamente a lei, tanto a lei que cria o Trust Fund, como a lei orgânica do Banco de Cabo Verde, para, digamos, criar uma outra lei. Portanto, havia, digamos, caminhos sem violar a lei. Mas também uma outra questão. Não é boa escola mudar a lei orgânica do Banco Central através dessa lei. Porque se a lei orgânica atual do Banco Central não permite que financie o Estado, fazer esta lei permitindo que o Banco Central financie o Estado, estamos a violar a lei orgânica e estamos a alterar a lei orgânica. Portanto, eu acho que o senhor vice-primeiro-ministro tem razão de apresentar as propostas que quiser. Tem razão de considerar as suas propostas mais avançadas, mais ousadas. Pode até considerá-las melhor. Mas isso não anula a possibilidade de nós termos propostas diferentes. E a proposta aqui é que a lei tem 20 anos, mas deve ser cumprida até que seja alterada. Não é, digamos, vir aqui, não, a lei está inadequada por causa da idade e por causa da velhice. Se está inadequada por causa da velhice da lei, vamos ultrapassar a lei. Não, temos que cumprir a lei, não obstante ela ser uma lei de 2 décadas. E aí acho que há de convir conosco que, em matéria de cumprimento da lei, temos que estar todos nós de acordo. Muito obrigado. Ai, se o ridículo matasse. Ai, se o ridículo matasse. Senhor deputado, não há nenhuma violação da lei. Estamos a ajustar a lei ao contexto atual. É nossa obrigação. Nós discutimos com todas as entidades que fazem parte desse processo. Ouvimos os pareceres. Ajustamos na parte que entendemos que devíamos ajustar.
e a lei está conforme. E pensamos que é muito importante que olhemos para o futuro com confiança e com segurança. Não há aqui nenhuma violação da lei. O próprio Banco Central dá caminhos para que possamos conformar a proposta com a própria lei. E nós temos de estar em diálogo com todas as partes para garantir isso. E, portanto, não há, Vice-Primeiro-Ministro, o seu tempo terminou. não há nenhuma violação da lei, muito pelo contrário, estamos nos termos da lei e no espírito da lei, que até é mais importante. Muito obrigado. O Parlamento e o Governo não são entidades sob a regulação do Banco Central e o Governo e o Parlamento não são obrigados a seguir as portarias ou as ordens do Banco Central. E se o que ele está a dizer fosse verdade, não era preciso o Governo, nem era preciso o Parlamento, nós não precisávamos estar cá. Se a perspectiva fosse sempre cumprir as leis de 98, 99, 77, 75, 49, não era preciso nem o Governo, nem a Assembleia, nem novos mandatos. Nós estamos aqui para reformar, para inovar e para trazer soluções novas sobre problemas antigos. Depois eu estive, à medida que o deputado Julião falava, eu fui ver às redes sociais e aos jornais os posicionamentos do grupo parlamentar do PCV sobre o Fundo Soberano. O deputado Julião entende que nós não temos recursos para ter Fundo Soberano. Ora, quem precisa de fazer esse tipo de engenharias é precisamente quem não tem recursos. Muito obrigado. Nós gostaríamos de saber se a autonomia do Banco de Cabo Verde, como a entidade que é conselheira financeira do Estado, não estará a ser colocada em causa na medida em que a orgânica impede que se faça isso. E nós gostaríamos de saber se não seria mais fácil e de uma forma mais inteligente trazer a esta Casa Parlamentar a orgânica do Banco de Cabo Verde, fazer a alteração competente desta lei para só depois andarmos por este caminho. Nós entendemos que o Parlamento, os deputados, realmente é o expoente máximo em termos da legislação. Mas também entendemos que há trâmites, há processos que devem ser seguidos com a cautela necessária para não banalizarmos a lei deste país e termos as instituições cientes das suas autonomias e não estando com o credo na boca para que a qualquer momento o Parlamento decida, na contra-lei, aprovar uma lei na medida em que o Parlamento tem esta prerrogativa. Segundo o parecer do Conselho de Supervisão do Trust Fund, a extensão, portanto, do Trust Fund viola diversas disposições, designadamente os artigos 21, 22 e 24 da Lei 69, 98, os artigos 10, 19 e 26 da Lei 70, 98 e os artigos 2 e 11 da Lei 71. De igual forma, a Lei 71 e 98. Todos os pareceres obrigatórios são contra a iniciativa que o Governo traz aqui ao Parlamento. Ainda assim, o Governo não se dispõe a recuar. Pelo contrário, reclama o direito de avançar com a lei de extinção do Trust Fund. Eu gostaria de chamar a atenção, Sr. Vice-Ministro, que esta medida, desde logo, cria um quadro de imprevisibilidade em relação à regulação em Cabo Verde. Em primeiro lugar, a lei orgânica do Banco de Cabo Verde foi aprovada em 2002. Vossa Excelência, na altura, era governador do Banco de Cabo Verde. O Parlamento, em 2002, com a maioria do PCV, aprovou a orgânica do BCV, a orgânica em vigor, justamente para blindar o Banco de Cabo Verde relativamente a matérias que têm a ver com o financiamento do Estado. E Vossa Excelência está agora a dar uma machadada nesta lei orgânica, portanto, justamente abrindo esta possibilidade do BCV financiar o Estado. Também nós devemos dizer que esta medida, quando olhamos as últimas atuações deste Governo relativamente à regulação, ou seja, primeiro, digamos, a fusão de agências para, numa estratégia bem montada, afastar aqueles que de outra maneira teriam que esperar o fim do mandato, não é verdade? Quando olhamos o quadro de recrutamento para agências reguladoras, que tudo é feito na base de confiança,
Bom, nós estamos a caminhar para um quadro em que os cabo-verdianos devem ficar cientes. O governo tem essa legitimidade e pode avançar. Mas se nós, os cabo-verdianos, decidirmos retirar guardas das portas dos prédios onde habitamos, aqui no país onde estamos, não é verdade? Mais cedo ou mais tarde, o provável é que nós tenhamos assalto à nossa casa. Portanto, o governo com esta medida está a baixar a guarda, está a caminhar no sentido contrário, porque o país fez um esforço nos últimos anos, desde 2012, criamos um quadro de regulação, não é verdade, para fazer face, efetivamente, aos problemas do país. É preciso, para terminar, dizer que, na década de 90, o governo fez um conjunto de privatizações. Essas privatizações trouxeram problemas porque não havia um quadro regulatório no país. E fez-se um esforço para se avançar com a regulação. Neste momento, o governo pretende privatizar mais de duas dezenas de empresas cabo-verdianas, certo? E está, ao mesmo tempo, a recuar em matéria de regulação. Aquilo que nós queremos chamar a atenção é para os perigos. E todos estaremos cá. Infelizmente, na hora de pagar, todos nós pagaremos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os pareceres são instrumentos auxiliares de decisão. Os pareceres não são decisão. O Governo auscultou todas as partes, ouviu as opiniões e nós não temos de estar de acordo com quem emite os pareceres. Nós temos opiniões, o Banco Central tem a sua opinião, o Conselho de Supervisão tem a sua opinião, que é normal, mas cada um exerce o poder que tem. E nós estamos aqui a exercer o poder enquanto Governo e a propor ao Parlamento. E estamos a respeitar a autonomia do Banco Central. Nós podíamos ter outra solução que eventualmente podia violar aquilo que são os compromissos futuros em matéria da gestão do Fundo Soberano, porque o Banco Central vai ter uma intervenção na supervisão do próprio Fundo Soberano que estamos a criar. Por causa disso, nós não queremos que o Banco Central detenha esses títulos e, portanto, a solução que estamos a criar é transparente, é clean, é boa e é aquela que o país precisa. E o que está em causa não é se nós estamos a violar a lei ou não. Os senhores têm de dizer se são contra o fundo de emergência ou não e se são contra a criação do fundo para promover os eventos do setor privado ou não. O resto são questões jurídicas que depois os juristas encontrarão as soluções e nós contratamos os juristas para montar a melhor solução jurídica, que é aquela que estamos aqui a apresentar. Portanto, a questão que se coloca aqui, Sr. Deputado, não é se há violação da lei ou não, porque nós podemos mudar a lei. A questão que se coloca é se somos a favor ou contra os instrumentos que estão aqui propostos. Nós não precisamos de pedir a nenhum Conselho de Supervisão opiniões sobre a forma como nós podemos proceder para adotar novas soluções. Este é um papel do Governo. O Conselho de Supervisão deve cingir-se à interpretação da lei para garantir o normal funcionamento do Trust Fund. Nós estamos a falar da extinção do Trust Fund e da criação de novos instrumentos. Não é papel de quem esteja a fiscalizar, tratar essa matéria. Isso é papel de quem está a governar, que tem a obrigação de criar soluções novas que criem valor para o país e para a sociedade. Claro, temos de ouvi-los. Foram ouvidos nos termos da lei, nas partes relativas à instituição do futuro, com as quais nós estamos de acordo, entendemos que faria sentido, nós assumimos-las, mas há aspectos com os quais nós não estamos de acordo. E nós não temos que estar de acordo. Por isso somos governantes e eles são membros do Conselho de Supervisão. Por isso eu sou ministro e temos um governador do Banco Central. Nós não estamos aqui, não somos pagos para fazermos exatamente a mesma coisa. Para termos em relação a tudo exatamente a mesma opinião. Estamos a respeitar a lei, estamos a respeitar particularmente o espírito da lei e estamos a criar uma solução inovadora que crie valor e oportunidades para as ilhas, para os jovens, para a economia e para o setor privado. Portanto, não está em causa a autonomia do Banco Central, nada que belisque essa autonomia, não está em causa a lei orgânica do Banco Central, não está em causa o quadro de supervisão, não está em causa o financiamento ao Governo, porque o Governo não vai utilizar um único escudo desse fundo para financiar as suas despesas. A perspectiva da regulação está ligeiramente desviada. O Banco Central regula seguradoras, bancos e o mercado não regula nem a Assembleia, nem o Governo. O deputado Núñez já não é a primeira vez que em várias iniciativas vem trazer aqui ao Parlamento e ao Governo perspectivas do BCV
que é um conselheiro. Portanto, o BCV é conselheiro, fez o seu papel, dá pareceres, faz avisos, regulamenta, fiscaliza, sanciona, mas não está autorizado, não é o seu papel, nem regular a Assembleia, nem regular o Governo, nem definir políticas. Isso tem que ficar claro. E por último, que é uma questão mais delicada, cada vez que eu ouço os pareceres do Banco Central, com o devido respeito, eu fico com a impressão que também temos que começar a suspeitar do contrário que diz o deputado João Batista. Será que o Banco Central insiste numa perspectiva imposta por quadros que simpatizam com a perspectiva do PICV? Ou será que o Banco Central realmente tem posicionamentos neutros e independentes? Muito obrigado. O governador do Banco de Cabo Verde diz de forma clara que, pelo menos durante algum tempo, a transformação dos TCMF em títulos de dívida perpétua será, sim, dívida pública. Nós, que não entendemos muito destas matérias, gostaríamos de ter a sua opinião para podermos avançar. Mas, Sr. Deputado, nós estamos a falar de uma dívida que é chamada dívida fundada. Uma dívida fundada é uma dívida que tem uma contragarantia, tem um contraparte. Se eu tiver uma dívida no BCA de 10 e ter um depósito de 10, a minha dívida líquida é 0. O Sr. Deputado há de compreender. Portanto, estamos a falar aqui de uma dívida fundada, porque vamos emitir os títulos, temos uma dívida, mas temos 2 fundos que vão ter o capital necessário para fazer face sempre a essa responsabilidade. Por isso é que se chama uma dívida fundada. A questão do governador, que ele colocou, ele disse que pode não haver uma coincidência temporal entre a emissão de uma coisa e da outra. Aquilo que eu digo é que vai haver uma coincidência temporal entre a emissão de uma coisa e da outra. O problema do governador fica resolvido. Ele diz aqui, tem contrapartida, tem garantias, a única questão é a gestão do tempo. Vamos fazer por forma que não haja um problema de tempo, uma coisa e outra, e termos automaticamente uma dívida e um ativo, e termos aqui um impacto nulo sobre o endividamento do Estado. Portanto, é disso que estamos a falar, Sr. Deputado. Nós temos uma dívida com garantia, uma dívida que tem contrapartida e uma dívida que não vai ter implicações em termos de aumento, porque ela já existe, e temos um ativo como contrapartida. Portanto, penso ter sido claro, o Sr. Governador não coloca a questão do aumento da dívida, coloca aqui uma questão que tem a ver com o desfazamento temporal, que eu tenho solução e já dei a resposta, evidentemente. Portanto, não há aqui impacto sobre a dívida. Eu reafirmo, o impacto sobre a dívida é 0. É um impacto nulo, porque a dívida tem contraparte e tem garantia e tem contragarantia. Não vale a pena continuarmos a discutir esse assunto, porque está devidamente clarificado. Muito obrigado. Vossa Excelência tenta de todas as formas driblar o conhecimento e a opinião pública de que não há impacto na dívida. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, o impacto na dívida e no estoque da dívida é imediato. Assim que se proceder à troca dos títulos de rendimento, os TCMF, por títulos de tesouro, que são títulos de dívida pública, é obrigatório o registro contabilístico deste facto. E o registro contabilístico deste facto é o impacto no aumento da dívida imediato. E Vossa Excelência vem tentar desculpar com uma retórica de dívida fundada e dívida flutuante. Aliás, misturando conceitos aqui para mostrar de que a dívida é de soma nula. Não, dívida fundada é uma dívida, é um instrumento de dívida que é emitido para um período superior a 12 meses, médio e longo prazo. E dívida flutuante é dívida de curto prazo, praticamente. Por isso, dívida fundada ou flutuante são dívidas e é obrigatório o registro contabilístico. Mas mais, Vossa Excelência tem oportunidades de criar este fundo dentro do quadro legal, sem impactar a dívida e sem violar a lei orgânica do BCV e as disposições do artigo 22, que diz como é que deve ser extinta e liquidada a Cabo Verde Trust Fund. Mas não houve soluções alternativas
insiste em cometer a ilegalidade de extinguir um fundo não nos termos previstos na lei e insiste em capitalizar o Fundo de Garantia para o Investimento Privado de uma forma que impacta a dívida pública. Há formas de capitalizar o Fundo de Investimento para o Fundo de Garantia para o Investimento Privado sem impactar da dívida. E Vossa Excelência vai sacar dinheiro do Trust Fund que devia ser utilizado para resgatar os títulos consolidados de mobilização financeira para capitalizar um fundo de risco que ainda por cima diz que não tem estudo de viabilidade. Senhores deputados, não, para se criar um fundo não é preciso estudo, é preciso ter dinheiro para criar o fundo. A aplicação do fundo é que é preciso um estudo, como é evidente, né? Uma vez criada a instituição, criado o veículo, far-se-á depois os estudos de aplicação em relação ao valor que vier a ser capitalizado. Portanto, não há aqui nenhuma obrigação de se fazer o estudo. Nesse momento o que estamos a fazer é criar o fundo e para se criar o fundo é preciso ter os recursos e os recursos são disponíveis no quadro desta solução para se criar o fundo. Sr. Deputado, quando quer, cita o Governador. Quando não quer, esquece. Olha, o Sr. Governador disse aqui, em termos teóricos vamos ter uma dívida de soma nula, porque é uma dívida fundada com contrapartida, disse João Serra, está aqui no jornal. Afirmando, por outro lado, que poderá não haver coincidência temporal entre a emissão dos títulos e a emissão dos CRMCs. Sr. Deputado, o que estamos a fazer agora não é aplicar. Estamos a criar um fundo. Estamos a mobilizar 90 milhões, estamos a pôr num fundo. Está tudo garantido. Ninguém mexe nesse dinheiro. Portanto, não vem aqui com estudos. Não precisa de nenhum estudo, não precisa pagar ninguém para tirar 90 milhões de um lado e pôr no outro lado. Ok? Essa é a primeira parte do jogo. A segunda parte, mas nós, consta da lei, qualquer garantia para ser emitida ao abrigo desse instrumento tem que ter, o Sr. Deputado sabe, e conhece, a notação A. Notação A, Sr. Deputado. Está aqui na lei. Para se ter notação A, é preciso ter uma avaliação do risco, não é? Para que o projeto possa ser avaliado. Notação A. Significa que há aqui uma preocupação com o risco em relação a cada projeto que possa vir a ser avaliado. Mas a instituição em si vai, como é óbvio, desenvolver um plano de negócios, um plano de investimentos, de acordo com os critérios que vão ser estabelecidos aqui na proposta que estamos a trazer, para ser aprovado, para poder atuar enquanto instituição. O Sr. Deputado, quando faz uma aplicação num banco comercial, põe lá o seu depósito, esse depósito é aplicado. Todos os dias. Então o Sr. Deputado pensa que quando põe lá depósito de 20, porque é aplicado, amanhã vai buscar o 20 e o depósito já não está? O banco tem que ser gerido para garantir que sempre que o senhor vai lá buscar os 20, tem os 20. É o mesmo critério que está estabelecido aqui ao nível do fundo de garantia que estamos a propor. Portanto, o impacto na dívida é zero, preocupações absolutas em relação à perenidade do fundo, para garantir o risco mínimo em relação ao fundo e para promover a iniciativa privada e o desenvolvimento da nossa economia. O fundo é soberano, porque as receitas são do Estado, é o Estado que vai mobilizar receitas para colocar nesse fundo. Dizer sobre o Fundo Soberano, Sr. Presidente. Nós não somos contra a criação de nenhum fundo. Agora, o Governo tem que dizer aos cabo-verdianos uma coisa, que é o seguinte. Pode criar o fundo, mas que não chame este fundo de Fundo Soberano. Pode ser um fundo de desenvolvimento, um fundo de crescimento, um fundo de financiamento, mas fundo soberano não é. Nós temos de chamar os bois pelos seus nomes. Aqui é um secretismo total do Governo e nós estamos de secretismo, os cabo-verdianos estão fartos. Nós queremos, estamos a falar de transparência, nós queremos que as coisas sejam feitas da forma transparente e que todos os cabo-verdianos não tenham dúvidas como é que as coisas vão ser feitas. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, não é porque o senhor quer que o fundo será soberano. O fundo é ou não é soberano de acordo com aquilo que se propõe e a forma como é capitalizada. Eu digo-lhe, o fundo não é soberano. Eu digo-lhe,
há sim aumento da dívida pública. Veja, o governador diz o seguinte: o efeito imediato da emissão dos TTRP é o registro de um aumento do estoque da dívida pública, uma vez que, sendo um título de dívida pública, deverá ser reconhecido dentro do estoque da dívida pública. Contrariamente ao caso dos TCMF, que, por não serem considerados títulos da dívida pública, estarem ligados ou vinculados ao Cabo Verde Trust Fund. Isto aqui é a prova mais do que evidente e inequívoca de que o impacto da troca é aumento da dívida pública. Por isso, resumindo e concluindo, o fundo que propõe aqui não é soberano e há sim aumento da dívida pública. Muito obrigado. Se vê apenas a pedir informações. E se pede se tem estudo de viabilidade e de estruturação de fundos e de mitigação de riscos, porque ele é uma instituição que também funciona no mercado de riscos. E que ele não está também deve dar razão de pedir as informações, porque em pedir de vez em quando tem tomar decisões que depois têm revelado nefastas para cabo-verdianos, portanto não tem tudo razão ali de pedir estudos e de pedir informações. A solicitação não se faz legítimo, não se pede governo para pôr no rio de mesa estudo de mitigação de riscos de funcionamento daquele fundo que você está a criar, porque afinal e ao cabo é cerca de 90 milhões de euros que você está a colocar num fundo para funcionar no mercado de risco, uma opção que o Estado assume, que é a opção do Estado, e não tem que consumir que você vai aplicar aqueles recursos e qual é que a opção, para que a opção de capitalização foi de que forma, aquilo é que não pede informações. Senhor Ministro, eu acho que se fosse o seu dinheiro, não aplicaria de qualquer maneira. Portanto, o dinheiro que vai ser aplicado é um dinheiro de todos os cabo-verdianos. Daí ser necessário fazer o estudo de viabilidade, porque vai ser aplicado, portanto, num fundo de alto risco. Como disse, portanto, o colega Rui Cimedo, qualquer investidor que tiver garantia deste fundo e o negócio não correr bem, portanto, o fundo de garantia é que vai pagar. E neste caso, todos nós estaremos a pagar. Daí ser necessário, portanto, haver o estudo de viabilidade. Neste momento, o Banco de Cabo Verde, 20 anos depois de ter colocado o seu fundo, portanto, para constituir o Trust Fund, tem a oportunidade de reaver o seu recurso e fazer novas aplicações, está a ser obrigado pelo Governo, portanto, através da revisão da lei, portanto, a disponibilizar esse dinheiro, portanto, para a constituição, portanto, do Fundo Soberano. Portanto, qualquer fundo soberano, para ser soberano, teria que ser constituído com fundos próprios do soberano, portanto, do Governo. Portanto, o Governo agora está a dizer, é Estado de Cabo Verde, o banco é do Estado, portanto, para dizer que é dono do dinheiro e pronto, poder utilizar este dinheiro para a constituição do Fundo Soberano. Mas em outras paragens, os recursos para os fundos soberanos, portanto, provêm de royalties, portanto, e de outros recursos dissidentes de recursos naturais e não, portanto, de recursos que podem ser investidos, portanto, no desenvolvimento do país. Está a fazer assim com o Banco de Cabo Verde, mas não pode fazer, por exemplo, em relação aos outros donos do dinheiro, como é o BCA, de que nós gostaríamos de saber qual é o negócio que já se fez, portanto, com o BCA, no sentido, portanto, da parte relativa ao BCA. É verdade que o Governo vai assumir o fundo de pensão do Banco de Cabo Verde, do Banco Comercial Atlântico? Nós queremos saber quais seriam as implicações se o Estado assumir. Porque há informações de que o Governo, portanto, quer impor também o NPS nessa cilada. Portanto, nós queremos ter esclarecimentos, portanto, nesta matéria, para que as coisas fiquem claras. Nós não temos nenhum problema, portanto, que se faça a criação de um fundo de investimento privado. Agora, a questão do fundo tem a ver com a capitalização, a forma, portanto, como o Governo está a fazer isso. Portanto, é uma forma de fragilizar o Banco Central. Nós gostaríamos de saber como é que vai ser registado, portanto, este fundo. Está a dizer que não há impacto na dívida pública. Portanto, sabe, portanto, que tem que haver um registro. Dificilmente conseguirá explicar que haverá coincidência temporal na transformação dos títulos, né? Porque dificilmente, portanto, conseguirá realizar os recursos necessários para reembolsar, e depois há um conjunto de outras questões que se põem que nós gostaríamos de ter uma explicação concreta, porque nós não concordamos com esta forma de capitalização do fundo. Muito obrigado.
eu já disse e repito, está na lei, em como para se ter acesso a essa janela de oportunidade que estamos a criar e abrir para as empresas, o nível mínimo de risco do projeto é A. O senhor sabe que A é uma notação que é dada por empresas especializadas em matéria de avaliação de risco. Isso não é a opinião de Olavo Maria José. São empresas especializadas na avaliação de riscos. O senhor sabe qual é o conteúdo, o significado da notação A? O senhor sabe o significado, não podia estar a repetir aqui esse argumentário. Nós não queremos, enquanto governo, participar na avaliação de riscos. É uma garantia que eu dou. O governo não vai avaliar riscos de nenhum projeto, porque temos entidades no país e fora do país especializadas em matéria de avaliação de riscos. E quem quiser entrar nessa janela de financiamento tem de estar sujeito à avaliação por parte de entidades especializadas em matéria de avaliação de riscos. Portanto, é isso que está previsto, é isso que está dentro dos contornos que estão aqui na proposta de lei para permitir que possamos manter perene o montante do capital, ao mesmo tempo impulsionando a economia. O governo não interfere na avaliação dos riscos, são os bancos que avaliam os riscos. O governo só intervém após essa primeira análise por parte do sistema bancário para evitarmos aqui a politização, a partidarização, o amiguismo e outras más práticas na gestão e avaliação e análise de risco que podem pôr em causa a perenidade dos fundos, neste caso, quer o Fundo de Garantia Parcial, como o próprio Fundo Soberano. Não, nós nesse momento estamos apenas a criar o fundo. E o fundo é capitalizado com recursos do soberano do Estado de Cabo Verde. Não viemos aqui com discussões para tentar distrair as pessoas do conceito. Não, o fundo é soberano porque é do Estado de Cabo Verde. É um investimento do Estado de Cabo Verde. Soberano não tem nada a ver com aquilo que estão a dizer. O Fundo Soberano é um fundo do Estado. É um fundo do Estado para fazer aplicações. Pode ter várias formas de ser capitalizado. Através de um excedente da balança de pagamentos, através de um excedente ao nível das reservas externas, através de excedentes ao nível das receitas de privatização, através de qualquer transferência do governo, através de excedentes orçamentais ou de receitas, outras que podem advir de doações ou outras providências. Está claro? Portanto, as receitas são do Estado de Cabo Verde. Vamos extinguir o Trust Fund, as receitas são do Estado de Cabo Verde. E com essa receita vamos criar um fundo soberano. Claro e limpo, não vale a pena complicar aqui com conceitos. Fundo soberano é um fundo do Estado. É um fundo do Estado, simples. Não vamos complicar com conceitos. É um fundo do Estado. E o fundo que estamos a criar é um fundo do Estado, capitalizado com receitas do Estado de Cabo Verde, da República de Cabo Verde. Está claro? É um fundo soberano. Pode ser financiado de várias formas e nós encontramos uma forma de o financiar, como está aqui proposto para ser feito. Sr. Deputado, o NPS, não, isso é um negócio entre o banco e o NPS. O NPS é uma entidade gestora de pensões, o banco tem responsabilidade em relação à gestão de fundo de pensões, faz um acordo, acho que é bem, que é bom, não há nenhum problema. Não há nenhum problema em relação ao NPS gerir fundos de pensões do BCA, do BCV, não é, do Estado e de outras demais entidades. Sr. Ministro, nós escutamos com muita atenção agora esta incursão final em torno do risco que sabe que é evidente que existe e que, portanto, deve merecer toda a nossa atenção. O Sr. Ministro já disse que vai ter gente capacitada para fazer avaliação dos riscos, e que não vai intervir diretamente, mas, Sr. Ministro, creio que aquilo que tem na lei é algo que merece a nossa atenção. Porque a questão fundamental tem a ver com a administração do fundo. Quem vai? Porque o Sr. Ministro falou dos fundos que existem, não é verdade? Mas não falou da administração dos fundos. Existem vários modelos de administração de fundos, não é verdade? Por exemplo, o da Noruega é gerido diretamente pelo Banco Central, portanto, no norueguês. E no nosso caso, o senhor propõe que o fundo seja administrado por um conselho de administração, mas esse conselho de administração é composto por 3 elementos escolhidos diretamente por si, por livre escolha. Mas também esta solução prevê a figura do fiscal único no artigo 12. Esse fiscal único que deve, em princípio, controlar também
na verdade, fiscalizar a ação da administração. Esse fiscal único é também escolhido livremente por si, Sr. Ministro. Portanto, é evidente que neste quadro não se pode falar que vai criar uma estrutura que seja livre de influência, que seja, portanto, blindada a outras influências, nomeadamente a questão da participação, porque a participação começa justamente no recrutamento. E aqui, permita-me dizer que, mais uma vez, é mais um diploma, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro vai mais uma vez provar que é contra os concursos, que é contra o mérito e que em toda oportunidade está a aproveitar para criar mecanismos de livre escolha. E veja que os riscos que estão associados podem arrastar para os cabo-verdianos. Porque diz aqui o artigo 23, que prevê a extinção do fundo, a possibilidade de extinção do fundo, o artigo 23, número 3, a A, diz o seguinte: a extinção do fundo implica, obrigatoriamente, a assunção pelo Estado de todas as responsabilidades do fundo perante terceiros, assim como de todas as garantias prestadas nas condições em que foram negociadas, contratadas e prestadas. Portanto, o que significa que isto pode vir a custar uma pipa de massas aos cabo-verdianos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O fundo é soberano. Se o fundo é soberano, o soberano é responsável pelo fundo. Portanto, acabou agora de confirmarem como o fundo é soberano. O secretário está de parabéns. Em segundo lugar, Sr. Deputado, o risco. A entidade não vai conceder financiamento. A entidade não vai conceder financiamento. Vai dar garantia. Haverá uma entidade para dar financiamento. E essa entidade vai avaliar o risco da operação. O secretário está a entender o modelo? Ninguém vem diretamente pedir garantias ao Fundo Soberano. Tem de passar por um crivo bancário, por análise de risco. Para além do banco, haverá uma outra entidade externa a analisar o risco do projeto. Só depois é que haverá a intervenção do fundo. Sr. Deputado, os riscos aqui, no modelo que estamos a conceber, estão devidamente salvaguardados. Agora, eu não posso dizer, Sr. Deputado, como não há riscos, porque senão eu não estaria aqui a trazer a proposta. Há riscos, sim. Os bancos gerem os riscos. O negócio de um banco é o negócio de gestão do risco. O que é que o banco faz? Um banco compra e vende riscos. Um banco compra e vende riscos. Esse é o negócio de um banco. É o negócio de qualquer entidade ou instituição financeira. Quem tiver medo do risco não pode estar nesse negócio. Portanto, o risco há, mas o risco pode e tem de ser bem gerido. E temos todas as condições para fazer. Sr. Deputado, o Banco Central é nomeado pelo Governo. O Tribunal de Contas é nomeado pelo Governo. Essa gente não é gente competente, não é gente idónea, não é gente capaz. O Procurador da República, os administradores da Caixa Económica, todos eles são nomeados pelo Governo. Os senhores nomearam e nós nomeamos. É gente capaz, é gente competente, é gente que trabalha por Cabo Verde, que tem amor a Cabo Verde. Os modelos de seleção podem ser diferentes, mas as opções são opções. E não significa que o Governo vai nomear. O senhor nomeou o Conselho de Administração do Banco Central enquanto Governo do PSCV. Os que lá estão foram nomeados por vocês. Foram a concurso. Quando é que foram a concurso? Não foram. Senhores deputados, estamos em condições de iniciar o processo de votações. Anuncio a primeira proposta para votação na generalidade, que é a proposta de lei que extingue o International Support for Cabo Verde Stabilization Trust Fund, criado pela Lei nº 69/5 17 de agosto, e autoriza a troca dos títulos consolidados de mobilização financeira detidos pelo Banco de Cabo Verde por títulos de tesouro. Quem vota a favor desta proposta de lei? Obrigado, senhores deputados. Quem vota contra? Obrigado, senhores deputados. Quem se abstém? Obrigado, senhores deputados. Senhores deputados, a proposta foi aprovada com 34 votos a favor do MPD,
19 votos contra do PICV e 3 votos abstenção da UCIT. Aprovado. Sr. Presidente, nós, os deputados da UCIT, votamos abstenção por entendermos que havia outros mecanismos para que este processo fosse, do nosso ponto de vista, melhor conduzido. Votamos abstenção porque, no nosso entendimento, o Governo poderia ter trazido a esta Casa Parlamentar a orgânica do Banco de Cabo Verde para alterar esta mesma lei e daí dar consistência jurídica aos processos que nós temos. Sr. Deputado Luís Carlos Silva, para uma declaração de voto. Obrigado, Sr. Presidente. Votamos a favor porque estamos a resolver um problema que Cabo Verde tinha pela frente. O país não se preparou para resgatar os TCMFs e hoje, 20 anos depois, estamos a criar as soluções para o resgate, para a resolução desse problema. Votamos a favor porque estamos, igualmente ao que fizemos nos anos 90, estamos a construir as soluções para a estabilidade financeira de Cabo Verde no futuro. Votamos a favor porque, perante um problema, o Governo não só nos apresenta uma solução de resolução, mas também cria uma oportunidade. Votamos a favor porque a extinção do Trust Fund abre caminho para a criação do Fundo Soberano de Garantia ao setor privado e o Fundo de Emergência. Votamos também a favor porque tudo isto é feito dentro dos limites da lei. Votamos a favor porque nós temos um mandato para criar o desenvolvimento de Cabo Verde. Nós temos um mandato para resolver o problema substancial do desemprego cabo-verdiano. Nós votamos a favor porque nós temos um mandato para combater a pobreza. E este instrumento vai nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Votamos contra porque esta lei viola a lei existente, mina a eficácia da lei orgânica do Banco de Cabo Verde, enquanto garante da autonomia do Banco Central, essencial na garantia da estabilidade monetária e cambial, como também da estabilidade do sistema financeiro. A Assembleia Nacional pode sempre, soberanamente, aprovar e alterar a lei orgânica do Banco Central, mas nunca deveria legislar contra a lei orgânica, como foi feita. Votamos contra porque, com a derrogação que se está a fazer da lei orgânica para se resolver o problema dos TCMFs, o Governo quer colocar-lhe no balanço títulos não negociáveis. A lei orgânica aprovada em 2002 clarificou a interdição do financiamento do Estado pelo Banco de Cabo Verde para evitar o descalabro que atingimos em 1999 e 2000, quando o MPD era poder, e evitar qualquer intenção de assaltar os cofres do Banco Central. Votamos contra porque acaba de ser consumado um assalto aos cofres do Banco de Cabo Verde, que vai ter que registrar no seu balanço títulos não negociáveis, agravando o seu capital próprio, que já é negativo em mais de 3 mil milhões de contos, há mais de 2 anos, com um governo que é obrigado a repor por lei os capitais a assobiar por lado. Votamos contra porque a aprovação desta lei está a se abrir um grande precedente. A maioria governamental poderá passar a legislar para autorizar o financiamento monetário do Estado sempre que convier ao Governo. Já na aprovação do orçamento, pode-se doravante passar a legislar sobre o seu financiamento pelo Banco Central contra o estabelecido na lei orgânica. Não sendo contra a extinção do Trust Fund, somos contra a proposta apresentada pelo MPD por estar fora do quadro legal previsto na Lei 69/98, no seu artigo 22, que fixa de forma explícita a forma de extinção e liquidação da Cabo Verde Trust Fund, e somos contra o destino que se quer dar aos recursos. Votamos contra porque somos contra a ilegalidade. E esta proposta viola várias leis e fere a proibição do Banco de Cabo Verde financiar o Estado quando lhe obriga a trocar os TCVs por títulos de tesouro. Votamos contra porque a proposta do Governo e do MPD é intransparente e incoerente, quando no seu artigo 2º determina a afetação de recursos para fins não previstos na lei. Finalmente, votamos contra porque as leis existentes
são para serem respeitadas. Muito obrigado. É o mesmo governo que desrespeita de forma consciente as leis da República. É o mesmo governo que não cumpre a lei do Trust Fund. É o mesmo governo que não cumpre com a lei orgânica do BCV. É o mesmo governo que não cumpre com a lei do enquadramento orçamental. É o mesmo governo que não cumpre com a lei do Tribunal de Contas. É o mesmo governo que não cumpre com a lei dos avales e das garantias emitidas a terceiros. É o mesmo governo que promove o endividamento irresponsável e indisciplinado dos municípios. E é o mesmo governo que promove a aventura de querer constituir um fundo soberano sem ativos do soberano, com ativos do terceiro. Isto, como costumamos dizer no bom cabo-verdiano, isso é uma cabo-verdura. Ter um fundo soberano com ativos que não sejam detidas pelo soberano ou detidos pelo soberano. E também é o mesmo governo que mantém a classe empresarial na expectativa há mais de 2 anos de linhas de financiamento para o empoderamento da classe empresarial. O comportamento que este governo tem nos brindado é um comportamento de risco de um governo que não cumpre com a lei.